Olá! O nosso vídeo de hoje vai tratar dos 10 erros mais recorrentes na língua portuguesa. E quais seriam esses 10 erros? Espera só um pouquinho, porque depois da vinheta é sobre isso que nós vamos falar. Bem-vindos! Eu sou Maria Nilde, professora de língua portuguesa e pedagoga. O nosso vídeo de hoje propõe 10 erros mais recorrentes na língua portuguesa. Anote, treine, sinta-se mais seguro em seu discurso. Antes de nós apresentarmos esses 10 erros, eu gostaria de fazer duas observações. Uma delas é que eu utilizei o termo erro no título do nosso vídeo e também aqui nos nossos slides. Mas os estudos da linguística orientam que a gente utilize o termo desvio da norma padrão. O motivo disso, a gente teria que fazer um novo vídeo falando sobre os tipos de gramática, sobre os aspectos sociolinguísticos, e não é o caso do nosso vídeo hoje. Eu só gostaria de pontuar essa questão e dizer que quando eu utilizar o termo erro e quando eu utilizar o termo desvio, eu estou falando da mesma coisa, tá bom? O segundo aspecto é que, conforme forem sendo apresentadas as regras, você vai se deparar com algumas que você já conhece, outras que você tinha realmente dúvida, outras que você nem sabia que existia. Mas, independentemente de como você se sinta diante de cada uma delas, eu queria ressaltar que isso não tem a ver com a sua capacidade de aprendizado, também não tem a ver com o seu nível de inteligência. Às vezes você não se apropriou na sua época de escola, na sua época de faculdade, mas que só o fato de você estar assistindo a um vídeo de língua portuguesa é sinal que você está querendo aí melhorar a sua linguagem no que se refere à proximidade da língua padrão, ok? E desta forma você se sentir mais seguro na hora de falar, na hora de escrever, é uma troca. E você está de parabéns aí em buscar esse autodesenvolvimento. Então vamos lá para os nossos desvios da língua portuguesa. Uma coisa que faz muita confusão são os termos ao encontro de encontro a. Ao encontro de, eu utilizo quando eu quero concordar, quando eu quero dar o sentido de concordar, de estar em consonância. Então, exemplo, o que eu penso vai ao encontro de suas ideias, ou seja, eu concordo com você. Um outro exemplo, meus valores vão ao encontro dos seus. Quer dizer, meus valores estão em consonância com os seus. Já o termo de encontrar, quer dizer, ele tem esse sentido mesmo de choque, ok? Então, é discordar, é dissonante. Exemplo, as minhas ideias vão de encontro às suas. Ou seja, eu não concordo com você. Então, é só no âmbito das ideias, Nilde? Não. Qualquer contexto que seja de não concordar, que não seja coerente. Então, um outro exemplo é, seu comportamento foi de encontro ao cargo que exerce na empresa. Quer dizer, seu comportamento foi dissonante com o seu cargo na empresa. Então, ao encontro de é quando eu quero dizer que alguma coisa está de acordo, e de encontro a é quando alguma coisa não está de acordo, é quando ele está dissonante, é quando você discorda, ok? Ao invés de e em vez de. Então, eu utilizo o termo ao invés de quando eu quero falar de coisas que são contrárias, que tenham sentido inverso. Exemplo, ao invés de subir, desceu. Ao invés de sorrir, chorou. Ok? Em vez de é uma escolha, mas não necessariamente contrária. Então, por exemplo, em vez de chocolate, pediu um café. Café não é contrário de chocolate. Segundo exemplo, em vez de realizar uma festa, preferiu viajar. Viajar não é contrário de realizar a festa. Então, eu uso o termo em vez de. Agora, uma observação. O termo em vez de eu posso utilizar para termos que têm esse sentido de inverso. Eu posso dizer, em vez de subir, desceu, em vez de sorrir, chorou. O que eu não posso é usar ao invés de quando não se tem esse sentido de invés. Por exemplo, eu não posso falar ao invés de chocolate, pediu café.
ok? Próxima regra. Há 2 anos ou 2 anos atrás. Estão corretos. 2 anos atrás comprei meu apartamento. Há 2 anos comprei o meu apartamento. E com o que eu não posso fazer, Nilde? O que eu não posso fazer é utilizar os dois termos ao mesmo tempo. Há 2 anos atrás comprei um apartamento. Por quê? Porque o há 2 anos, esse verbo haver já diz que é tempo percorrido. O verbo já vai estar no passado, comprei. E eu ainda vou utilizar o termo atrás. Então, a construção fica redundante. Então, ou você utiliza há 2 anos, há 1 ano, há 3 meses, há 5 anos, e diz o que aconteceu, ou você utiliza 2 anos atrás, 10 meses atrás, 10 anos atrás, mas os dois juntos é que nós não podemos utilizar. A pronúncia dos verbos indignar e optar. São só 2 exemplos, existem outros, porque a gente fica tentado com essas consoantes mudas a pronunciar assim. Eu me indigno, ou então eu opto por ficar em casa. Não quero sair porque estou muito cansada. E aqui a gente quer trabalhar a questão da pronúncia. Então, na verdade, não é eu me indigno, é eu me indigno. Então, eu me indigno, tu te indignas. Aqui está sem o pronome, tá? Eu indigno, tu indignas, ele indigna, nós indignamos, vós indignais, eles indignam. E o verbo optar? Eu opto, tu optas, ele opta. Nós optamos, vós optais, eles optam. Tudo bem? Ir no ou ir na, o verbo ir, nesse sentido de sair de um local e ir para outro local, né? Ir a outro local, se dirigir a outro local, não permite a preposição em, porque o no é a preposição em ou, que a gente com o tempo se tornou no. O certo é sempre a. Então, eu fui à escola, tu foste ao médico, ele foi ao restaurante, nós fomos à praia, vós fostes ao cinema, eles foram à faculdade. Então, sempre com a, nunca no. Levei meus filhos no médico, levei minha mãe na praia, fui no dentista. Para a gramática normativa, esse não é o correto, ok? Perda e perca. As duas palavras, elas existem. Só que perda é um substantivo. Ele lamentou a perda do ente querido. Ela comentou sobre a perda dos seus documentos. E perca? Perca é a conjugação do verbo perder no presente do substantivo nas primeira e terceira pessoas do verbo conjugado, né? Então, que eu perca, que tu percas, que ele perca, que nós percamos, que vós percais, que eles percam. Então, olha, o perca se repete na primeira e na terceira pessoa do singular. Então, as duas palavras existem, só que uma é substantivo e a outra é o verbo conjugado. Pronúncia do mais. O mais, sem o i, é uma conjunção adversativa. O que é uma conjunção adversativa, Nilde? A conjunção adversativa é aquela conjunção que eu venho falando uma coisa e eu quero dizer que as coisas não aconteceram como esperávamos. Exemplo, ele estudou muito. A gente entende que quando uma pessoa estuda muito, ela vai ter uma boa nota na avaliação, mas não conseguiu boa nota na avaliação. Então, esse mais é uma conjunção adversativa porque frustra o que vinha dizendo antes. Ela usou um medicamento. O que a gente pensa quando a pessoa começa a falar isso? Que ficou boa, né? Mas não fez efeito. Frustrou o que disse antes. Então, isso é uma conjunção adversativa, que é a mesma função do porém, contudo, todavia, entretanto, né? Então, eu utilizo mais e pronuncia mais. Por quê? A pessoa, para diferenciar o mais da conjunção adversativa para o advérbio de intensidade e de quantidade, que é com i, a pessoa pronuncia mas. Por exemplo,
Ele estudou muito, mas não conseguiu boa nota. Isso não existe na nossa língua portuguesa. Por quê? Na língua portuguesa nós temos duas formas de nasalizar uma vogal. Quais são? Ou eu utilizo o til, né? Pão, mão, ou então vou utilizar as letras M ou N, né? Antecipar, antigo, depois das vogais. Ok? Então, tanto eu tenho mais quando tenho uma condição adversativa, como eu tenho mais quando eu vou falar sobre o advérbio de intensidade. Eu, nesse vídeo, gostaria de falar, e advérbio de quantidade também, só das pronúncias, dessas trocas, mas como a gente utilizou aqui o mais, e exige também muita dúvida no mais com i, mais sem i, eu vou trazer aqui também essa questão. Eu escrevo mais sem i nesse sentido que nós acabamos de falar, okay? De conjunção adversativa. Ele estudou muito, mas não conseguiu boa nota na avaliação. Ela trabalhou muito, mas não conseguiu terminar todas as tarefas do dia. O mais com i é um advérbio de quantidade ou de intensidade. Exemplo, a professora recebeu mais alunos em sua sala de aula. Então, ela recebeu mais um, mais dois, mais três, é quantidade. A professora percebeu que os alunos estavam mais atentos. Então, nesse caso, não é quantidade, mas é a intensidade da atenção dos alunos que estava maior, né? Então, se servir de regra, a gente pode pensar assim. O mais, com só MAS, com 3 letras, é conjunção adversativa. E quando eu tenho mais com I, que tem mais letras, é quando eu quero falar de quantidade, só tem mais quantidade de letras. Fica aí a dica, se isso te favorecer. Regência do verbo preferir. O verbo preferir, ele é um verbo transitivo direto e indireto. Então, ele vai pedir um objeto direto e um objeto indireto. O objeto indireto ele vem acompanhado de preposição. Nesse caso aqui é a preposição a. Então, eu prefiro café a chocolate. Eu prefiro livro a filme. Eu prefiro banana a laranja. Eu prefiro Antônio a João. E, normalmente, como nós falamos, eu prefiro café do que chocolate. Eu prefiro livro do que filme. E, na linguagem utilizada do cotidiano, ok, mas na gramática normativa, esse não é o correto. O correto é, prefiro café a chocolate. Prefiro isto a aquilo, ok? Até o nosso próximo encontro, a gente termina aqui as nossas 10 regras e eu volto aqui para me despedir de vocês, pedir aquele like, pedir para que vocês se inscrevam no canal e espero vocês no nosso próximo vídeo. E se você tem alguma dessas regras você já sabia, faz um comentário aqui, ou se tem alguma coisa que você gostaria que nós tratássemos nos nossos próximos vídeos, também pode deixar aqui nos comentários. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro.